Muito boa tarde, sou Claudio Nicolau. Nós vamos aqui dar início à próxima videoaula. Essa nós vamos falar sobre a defesa da Palavra de Deus. Para nós que somos conhecedores da Palavra de Deus, melhor arranhamos um pouco da Palavra de Deus, nós temos aí o desejo no coração de divulgação. E esta videoaula tem por objetivo trazer ao seu conhecimento um pouco mais da Palavra de Deus, para que você possa poder manusear a Palavra de Deus, entender aquilo que está na tua mão de forma bem simples, mas também para que você possa pôr em prática no seu cotidiano, porque a fé que a Bíblia Sagrada nos orienta é uma fé pautada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, fé, existem vários tipos de fé. Tem pessoas que têm as suas crenças, inúmeras crenças aqui no Brasil. Como eu já disse, o Brasil é um país laico, que tem o direito preservado aí de você ter a sua fé pautada em qualquer entidade ou deidade que você acredite como Deus na sua vida, mas nós queremos aqui divulgar o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus, o seu único Filho. Então a Palavra de Deus, nós queremos fazer aqui uma explanação. A Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, estão divididos em dois grupos, nós podemos assim dizer. O grupo do Antigo Testamento, 39 livros, e a sequência é o grupo do Novo Testamento, que são a continuidade, é cerca de 27 livros, né? Então são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que significa a palavra Bíblia para você? Às vezes você pega ela na mão e não sabe o que significa a palavra Bíblia. Original significa coleção de livros. Ou seja, nós temos aqui nas nossas mãos, você pode ver alguns exemplares da Sociedade Bíblica, da CPAD, do Mundo Cristão. Nós temos aqui também a Bíblia King James. São versões que nós podemos dizer que tem aí conservado a tradução original, né? Para você que não sabe, a Bíblia Sagrada nos seus originais, ela foi escrita no hebraico, foi escrita também no aramaico e no grego, né? Depois, aí, um pouco mais contemporâneo, nós vemos a Igreja Católica, a tradução dela para o latim, e depois nós vemos um grande avivamento, né? Mais aí com relação à história. Você que conhece um pouquinho de história vai ver que através de Martinho Lutero, né, uma luta ali travada sobre a Inquisição, que são assuntos que nós vamos em outras videoaulas trazer um pouco mais de conteúdo para você entender. Mas ali Martinho Lutero traz a tradução, e ali ela é divulgada pela dialeto espanhol, português e inglês, e hoje você tem na sua mão aí a Bíblia, um manual da Palavra de Deus. Pois bem, vamos lá. Quando nós falamos em Bíblia Sagrada, nós podemos dividi-la também em grupos. Grupos de parte histórica, grupos de partes poéticas, grupos proféticos, grupos que nós possamos chamar de a biografia de Jesus, que é os 4 evangelhos, e o último grupo, que é o grupo aí das cartas de Paulo, cartas de Paulo e cartas também de Pedro. Então nós vemos aí que se divide em 5 grupos: histórico, profético, cânticos, cartas, evangelhos e as instruções de Paulo para a igreja. Então são 5 grupos. Nós queremos aqui trazer também interessante, que é importante entender que muitas partes da Bíblia se entende como se lê, ou seja, de forma literal. E outras partes se entendem de forma espiritual no sentido profético. Existem partes da Bíblia Sagrada que nós podemos aplicar no nosso tempo, no nosso cotidiano, mas existem outras partes que não. Existem profecias e promessas que são direcionadas a Israel, ou seja, a nação que descendeu de Abraão, que são ali hoje, para você entender, são os judeus. Os judeus que estão ali em Jerusalém, estes são os filhos de Abraão, que ainda estão aguardando no seu entendimento, eles ainda aguardam Jesus, ainda aguardam o Messias, ainda aguardam aquele que irá livrá-los das mãos dos opressores, das nações inimigas. Mas pela Bíblia Sagrada, nós olhamos aqui, entrando um pouquinho mais dentro dos assuntos do Evangelho, você vê que Jesus, ele veio em um tempo em que Roma era ali a nação que governava, o Império Romano dominava. E Jesus vem e, como simples, existe uma profecia no livro de Isaías, que diz que ele não tinha beleza nem formosura, e que ninguém dava valor para ele. Mas ele vem em um tempo em que os judeus clamavam por misericórdia, clamavam pelo milagre, e Deus envia o seu Filho na plenitude dos tempos, Jesus. Jesus vem operando sinais, maravilhas e prodígios, nasceu ali em Belém. Nós conhecemos a história dentro da Bíblia, que ele, por um censo, por um mandamento de Deus, Deus coloca no coração do imperador para que fosse feito um censo. Então a família precisa sair da local que estava e ir para Belém, da descendência de Davi.
Naquele momento, então, ele nasce em uma manjedoura, bem pobrezinho, ali humilde, numa manjedoura, num estábulo, e os 3 reis magos, ouvindo os anjos ali, a orientação de Deus, levam incenso, ouro, mirra e ouro para o mestre. Assuntos que nós vamos em outras videoaulas fazer a abordagem para você entender o significado. Mas, pois bem, quando vem Jesus, então ele vem, começa a operar sinais, milagres, começa a convidar os discípulos para uma grande obra, e alguns dão crédito para o seu chamado. Quero lembrar aqui a história de Mateus, que era uma pessoa que era um cobrador de impostos, mas ele não perdeu a oportunidade. O mestre chega e o convida para deixar de ser o cobrador de imposto, para ser um seguidor do mestre. E nesta videoaula eu quero te dizer, quem sabe você tem o seu trabalho secular, a sua vida cotidiana, e hoje Deus te convida não a abandonar a sua vida e o seu trabalho, mas aceitar a fé em Jesus Cristo, e a partir de agora poder honrar o mestre através da sua poderosa palavra. Então Jesus vem. Os judeus não aceitam porque queriam um rei que libertasse do jugo da escravidão do Império Romano. Jesus vem de uma forma espiritual, trabalhando nos corações. E diz Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para os seus não o aceitaram. Porém, se eu e você o aceitamos pela fé, nós somos então chamados de filhos do Deus Todo-Poderoso, filhos do Altíssimo. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então nós vemos aí, um pouco mais à frente, para fazer uma conclusão desta videoaula, as instruções, né? Existe aí no início do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus já sobe aos céus após estar ressuscitado com poder e grande glória, e Jesus dá uma ordenança, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, se você crer em Deus Todo-Poderoso, crer no sacrifício de Jesus, você será salvo. Jesus dá uma ordenança, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Existe um poder, é uma promessa de Deus para mim e para a tua vida, que ser revestido para a gente poder, primeiro, suportar as lutas do cotidiano, e segundo, ter condições para fazer a obra do Senhor enquanto estivermos nessa terra. Este poder é dado por Deus através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que hoje guarda, conserva, abre o entendimento e opera, aleluia, na vida daquele que crê pelo poder da palavra de Deus e que caminha pelos olhos da fé. Então nós temos aí o cotidiano, nós temos aí o desenrolar da história na vida da igreja, e assim nós vemos a continuidade desta obra quando Paulo, inspirado por Deus, um dos escritores que Deus usa, Paulo, para poder trazer instruções, nós podemos chamar de doutrinas. Doutrinas são normas, normatização, legislações que os homens precisam se enquadrar nelas. Existem tantas classes de igrejas evangélicas no Brasil, por exemplo, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, existem outras assembleias, existem as batistas, presbiterianas, as pentecostais, as neopentecostais, e eu chamo a tua atenção para as doutrinas. Então muitas delas vão tendo usos e costumes diferenciados, e outras conservando as doutrinas da palavra de Deus. Não é pecado, muitas das vezes, acrescentar usos e costumes, mas você precisa cuidar na doutrina da palavra. Então vem Paulo trazendo as instruções, né? Nós vamos em próximas outras videoaulas poder então abordar em assuntos como usos e costumes, né? Nesse tempo da modernidade, pode isso, pode aquilo, como fazer para a gente estar dentro do mandamento da palavra e poder estar agradando ao Deus da Bíblia Sagrada. Eu quero te agradecer por você ter parado uns minutos para ouvir a palavra de Deus. Louvo a Deus pela sua vida. Lembre-se, sem o conhecimento da palavra de Deus no teu coração, sem o desejo de andar pelos olhos da fé em obediência à Bíblia Sagrada, nós estamos correndo sério risco de perder a nossa salvação. Mas se você crer no poder da Bíblia Sagrada, se você confiar no Deus da Bíblia Sagrada, que é verdadeiro, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, tenho a certeza que aonde você estiver, Deus irá guardar a tua vida e irá proporcionar vitória para você. Eu agradeço a Deus que você possa acompanhar as nossas videoaulas no nosso canal e assim ser bem sucedido e próspero. É o nosso desejo de todo o coração. Amém.